Na época de vocês, ali até os 10 anos, você ouvia o quê? O que vocês ouviam? Era mais pelo que os pais ouviam, ou os avós, ou vocês já começaram a ter seu gosto próprio? Falar pra você, cara, meu pai ouvia Zé Bétio, J. Silva, então, se acordar de manhã pra ir pra escola, era os radinhos AM ali, eu acordava ouvindo isso aí, não tinha muita aptidão de música, Sim, né? E vocês? Não tinha, assim, um gosto ritmo, musical. assim, que já gostava, Não enfim, tinha né? não, ainda não tinha. Cara, eu vou ser sincero. Meu pai e minha mãe nunca foram de ouvir muita música. Eu acho que o gene não tá aí. Esse gene musical. Quer dizer, não puxou deles. Não puxou deles. Eu lembro que meu pai ouvia muita música sertaneja. Minha mãe não ouvia quase nada de música, ouvia que meu pai ouvia. Minhas influências, cara, foi, da época, anos 70, eu era moleque, era criança. E eu sempre gostei. E anos 70 foi aquela fase do pop da época, que era discoteca, essas coisas. Né, na época de Dana Summer, Rick James, já começa aí... A escolinha dele. Começa aí o lado mais voltado pro... Mas como que você começou a ouvir isso? Pela rádio? Alguém Por te rádio, mostrou? cara. Rádio e, assim, amizade. Porque, assim, naquela época, 70, não tinha muito negócio de FM, assim. O forte ainda era M, não era? Ainda era M. Porque em casa, eu lembro em casa, na casa do meu tio, eles curtiam AM pra caramba, mas tinha FM, mas não tinha tanto FM, assim. O pessoal era muito AM. Na AM não tocava isso, tocava? Não tocava nada. Só na mais FM, né? Mas assim, eu sempre gostava de FM. De FM, Nessa né? época já curtia. Tinha algumas rádios... Daqui da cidade tinha alguma que já tocava isso aí, cara? Educadora dessa época. A Educadora acho que foi uma das Educadora- primeiras que começou com esses balanços, não foi, Educadora cara? A Educadora é 78. 78, né? 78, 78, se não me engano. 80. Tinha Tinha a Independência. Independência lá de Valinhos, Independência FM. de Valinhos. Isso. Independência FM. Essa eu lembro. Essa eu lembro. E Independência. tocava esse segmento. Era Difusora. discoteca, nessa época aí. Então, assim, indo na casa de alguns amigos, os pais já curtiam. Ah, tá. Eu lembro a mãe de uma amiga minha, que toda vez que a gente tinha muita amizade, toda vez que eu ia lá, ela ouvia essas coisas. Ouvia a discoteca da época. Então eu comecei, som é legal, não sei o quê, e comecei a me interessar por música, foi nessa época. Não é que legal, cara? E aí foi indo, cara. Só que aí, depois de um tempo, o bichinho do rock me mordeu, né? Quando que o bichinho do rock te mordeu? Então, velho, isso foi mais ou menos em 81. Você tinha quantos anos? Uns 12 anos, mais ou menos? 12, 13 anos. Sou de 68. Começou novo, hein? Curtiu o Comecei rock. novo. Tem um amigo meu, Marcão. Até hoje, Marcão, você vai ouvir. Manda pra ele. Você vai assistir, você vai lembrar disso aí. Ele é um pouco mais velho que eu, meu vizinho e amigo. Ele morava umas 3 casas para baixo, lá da rua. E ele era uns 3 ou 4 anos mais velho. E ele curtia rock, sempre curtia rock. Aí, mano, ele tinha um pai dele, não sei se era do pai, se era, sei lá. Sabe aquele som antigo que era um móvel? Nossa, grandão, que tinha um toca-disco que dentro? abria. Isso. Embutido, as A caixas gente de som criança embutidas, cabia lá tudo. dentro, né? Nossa! Cara, ele fez tipo um quartinho de som. E aí ele tinha os vinil dele de rock, cara. Só que era rock clássico. Naquela época era Led Zeppelin, Black Olha aí. Sabbath. Então, tem gente que comprou a camisa do Black Não, Sabbath para, só pra... então. Aí os caras vão me chamar de poser, velho. Olha. Que compra camisa de banda nova, velho. Olha aí. Mas bonita a camisa, bonita a camisa. Essa daqui é do volume 4, cara. Volume 4, Black assim. Sabbath, volume 4 de 72. Tá cheirando nova a camisa? Você tá sentindo cheiro? Eu nem lavei ela. A camisa tá cheiro de loja, Tá cheiro de novinha, loja. tá Não, novinha. não Tá. que ele comprou pra vir aqui. Tá imagina. novinha. Lá da... Inclusive, ele tem um box com todos os CDs do Black Sabbath. Pô, eu tenho a discografia inteira, cara. Caramba. Com todos eles. Não é box, mas é uma a discografia. Eu consegui montar. Isso, exatamente. Em CD. Em Caramba. vinil eu tenho alguns. Original, né? Original. Original. Então, e esse meu amigo aí, ele montou um quartinho, sabe aqueles quartinhos de bugiganga no fundo lá? Aí ele
botou aquele som antigo lá e os vinilzão lá e chamava a galera, né, pra ouvir um som. Aí que eu comecei, pô, a curtir rock, velho. Começava a ver as Olha capas, só. tudo. Mas nessa época ainda era rock clássico, que era, pô, a Triate, né, que era as 3 bandas, de Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Aí, só que aí tinha AC/DC, tinha essa galera aí que já tava, né? AC/DC é antigo, de 74, acho que o primeiro álbum, 74. Aí eu comprei Nossa, o meu... 74? Isso. Aí aí eu falei, pô, me interessei, comecei a... Na época, não, pô, tinha 12, 13 anos, eu não trabalhava ainda. Aí o dinheirinho que sobrava aí, às vezes a mãe ia lá no Eldorado. Nossa, Eldorado! Aquele lá em cima, né? Ia lá no Era Eldorado. o Eldorado da Senador Senador Saraiva. Senador Saraiva. E não era o único lugar que tinha a escada rolante? Era Sim, o único. Ficava brincando Eu na escada subi- eu também rolante. subi e Cara, não descia. tinha shopping, velho. Cara, não tinha. quem- Era novidade Não, aquilo pra aqui- gente. A galera nova, da nova geração, não tem noção disso, É. né? Que no mercado Exato. não era um shopping, que não existia. É isso. Foi o primeiro escada rolante de Campinas. De velho. Campinas. Ixi, de Campinas. descia, subia. Subia. Pô, não tinha escada Não rolante, tinha, nem Não lugar. tinha sacola plástica, era sacola de papelão. De papelão. Não tinha nem Papelão. shopping, cara. Não Igual tinha a nada. Guatemi é de 80, O né? Guatemi ele foi inaugurado em 83. 83, então. Na década O de show dos 80. Trapalhões, eu estava lá. No show dos Trapalhões? No show dos Você Trapalhões. foi lá ver, cara? Eu fui. Pô, que Eu chique, fui. mano. Então, aí eu juntava aquele dinheirinho. Naquela época, a mídia física era, não digo mais acessível, mas assim, a tiragem era maior, então o valor da mídia era menor. Não Dava era- tipo para comprar. Não era tão caro os discos, né, cara? Não era. A gente Mas dava presente de aniversário como disco. Era disco, cara. Meu pai deu um Sim, disco pra mim. Era mais acessível porque era a única mídia que tinha. É. Era vinil, depois entrou CD, tudo. Então, a tiragem era grande. Então, quanto mais você produz, mais barateia. É. Se você produz uma escala pequena, tipo, vou lançar uma mídia física, eu tenho uma banda. E hoje em dia está voltando, né? Tá voltando. Sim. Só que o cara faz uma tiragem de 500 exemplares. O custo da produção é bem maior do que você fazer 500 mil. É, Entendeu? lógico. Então, eu comecei a comprar os disquinhos. Qual foi o primeiro disco que você comprou? Tá aqui, velho. Quer dar uma olhada? O que você acha Bora. que eu toquei? Vamos lá. Vamos lá, primeiro disco. Primeiro disco, Primeiro. até hoje eu tenho ele. Tem- Esse aqui, ó. Nossa, mano. AC/DC, Olha só, cara. Highway the Hell. Isso aí Foi o primeiro disco? Aham. Você já tinha visto enciclopédia? Já tinha visto já. Isso aí é Já de tinha visto. 78. 78. Eu vou colocar Inclusive, aqui. com esse vocalista, se eu não me engano, ele faleceu, Bom correto? Scott, sim. É, Bom Scott faleceu. ele faleceu. Dá pra ver certinho aí? Tá. A parte de trás? É de 78? 78. Esse disco é de 81, a tiragem dele. Mas o álbum É aquilo é que de ele já tinha 78. falado, né? É, Naquela época isso tinha mesmo. muito disso. A enciclopédia tava falando antes de começar. Você pega um disco lá, 1981. Só que Sim. ele foi feito em Foi 78. feito, sim. Qual E que faleceu aqui, cara, que você falou? o que faleceu foi esse cara aqui, Bom Scott. Ele tocava o quê? Ele era vocalista. Esse Se eu não me faleceu, engano, gente. ele Esse faleceu em Esse. 80. Peraí que eu vou pôr aqui. Eu acho que foi 80, 80. que depois eles lançaram... Amor, deixa só nessa aqui. Back in Ele Black. vai mostrar um monte. Isso, exatamente. Faleceu em 80, 1980. de coma alcoólica. Eu achei que era esse o vocalista. Não, esse Não, é o esse é o guitarrista. Angus Young. Esse é o Angus Guitarrista. Young. É aquele lá que... Cara, tá zerado, hein? Tá bonito. E ele tá firme até hoje. Eu vi um show recentemente dele. Cara, a energia do Angus é incrível, velho. Até hoje. É do Quantos anos você acha que mesmo ele tá? jeito. Quantos anos? O Angus Young tá com 70 e tralalá, velho. Quase 80. Oi, tá ali na pegada Quase ainda. 80. É, tipo o Mick Jagger. Mick Jagger também ele tem a mesma energia, cara. um Esses pouco- caras ele é é porcelana, sei que É, esses Ele é um cara... pouquinho mais novo, né? Porque o Mick Formol. Jagger, assim, o Rolling Stones é dos anos 60. Sim. O AC/DC já é do começo dos anos 70. Então é a diferença aí de uns 8, 7 anos 10, ali. 10, por aí. Pô, mas mesmo assim, cara. Ô, Não, Mick a Jagger energia tá do com mais cara de é 80, incrível, é Que incrível, cara. energia que tem esses caras mesmo, né? Tem. E aí eu comecei a curtir rock, cara, dessa época. Comecei, de vez em quando, comprar vinilzinho, tudo. Só que era mais rock clássico. Aí, em 83, eu comecei a estudar no Bentão. Você já estudou lá? Bentão. Bento Quirino. Bentão.
Bento Quirino Celeiro. nos anos 80. Grande Bentão. Bento Quirino nos Você anos pegou 80. Orleide como professora de história? Sim. Ela virou diretora da escola depois. Sim. Virou diretora. Cara, Eu lembro, pô, tinha a galera legal do Bentão lá, isso em 83. E aí, cara, expandiu o leque. Porque, pô, naquela época, O rock era forte, né? era cara? forte, Era. cara, e lá tinha muito metaleiro. Né? Metaleiro, olha, cara, o jargão, não. Tinha muito roqueiro. Metaleiro não pode foi falar. nessa metaleiro. época, em 83, que você comentou, né? Que você falou agora. Aham. Acho que foi em 83 que o Kiss veio fazer um show no Morumbi. Foi isso? O Kiss veio, se eu não me engano, em 83. 83. Mais ou menos nessa época. Foi essa época Sim. que eu lembro. Nossa, foi um boom, cara. Sim. Meu, tava... Tava demais, Nossa, assim. tava Não, demais, sério mesmo. tava Foi... demais. Eu acho que... E surgiram muitas bandas. Eu acho que o rock nacional se originou de tanto ver a força do que o rock tava Sim. mundialmente, né? Não é? Sim. A força que tava o rock, acho que o É. internacional, acho Sim, que sim. daí que as bandas aqui falaram, cara, vamos começar a fazer o nosso também, né? Porque, lógico, não se compara. Não, Era tem, até um não. rock bem diferenciado, mas Produção, eu acho enfim. que a maioria desses caras que fizeram o rock no Brasil curtia tudo isso daí, né? Sim, Sim. sim. Anos 80 foi muito forte, né? O ritmo, né? O rock. Era o que estava em evidência. O pop da época era rock. É. Você entendeu? E em todas as suas vertentes. E aí, 83 eu fui pro Bento Quirino, tudo, aí expandiu. Sabe quando você começa fazendo novas amizades, tudo? E a maioria da época era tudo roqueiro. E aí aí que eu descobri heavy metal. Já saiu Foi do pro, rock mais, clássico. foi pro mais peso. né? Aí eu fui tem um próximo aqui, álbum. Vamos ao próximo. Olha. Você vê que ele trouxe a enciclopédia musical Com dele. certeza. Aí, meu amigo, eu descobri... Opa, caiu. Essa pinga aqui, Ah, que se chama Iron Maiden. é a capa do Iron Maiden. Não, né? é- Aí, meu amigo, aí falar pra você. Vamos Aí ver foi. essa capa aqui, Gi? Não, Tá fazendo sombra aí? Ou tá- minha mãe, minha mãe pra ver. até arrepiava com essa Que ano capa. que é isso? Que ano que é isso aqui, irmão? Isso aí, cara, eu comprei em 83. 83. Só que o álbum é de 82. 82. E Caramba. eu peguei em 83. E Foi é uma marca essa- registrada no show deles. Essa daqui, né? Essa época deu o boom do Iron Maiden, porque até então, o primeiro álbum do Iron é de 79. Só que os primeiros álbuns eram meio que não desconhecidos. O que alavancou mesmo foi o The Number aqui no Brasil. Tanto Quem é são que eles que dirige, o cara dirige o próprio avião? Bruce Dickinson, É o Bruce Dickinson. ele fez Tá vendo? duas ou três turnês. Ele pilotando. ele é piloto. O avião é dele? Não, ele é alugado. piloto. Mas o Ele avião não é da Trabalhou da- em da- companhia. Não é dele. Não é dele. Pô, os caras deixam ele pilotar, cara. Ele tem brevê, Ele tudo. tem. Cara, ele que É traz piloto. o grupo. Que louco isso, E cara. uma coisa assim, Ó, que capa, falando, hein, cara? falando assim mais de Essa capa é amizade, louca, né? cara. Falando mais de amizade. Quando eu conheci esse cara, que tá aqui do meu lado, eu considero um irmão também, que não tem nem o que falar. É nóis. Nós trabalhávamos na Silmar. Né, que é Nossa, Silmar. concessionária Silmar. ali Nossa, na Silmar é Luiz antiga. Otávio. A Silmar não era... Não é aquela que é perto da Da CPFL. Isso, CPFL? exatamente. Nossa, do Antigamente lado tinha esquerdo Ibras. ali, indo A daqui Ibras pra era lá. do lado. Ela era grande ali, a Silmar. enorme, Grande, Pô, enorme. Tá cara. construção. Agora era em Anguera, agora parece que não é mais nada, né? Não, agora não é mais nada. Não. A Anguera é no prédio do lado. Da Ibras. Da Ibras. Era uma das grandes, né? Era, aqui em era, Campinas, né? Chevrolet era número 1. É. Entendeu? Era Naquela época eram E- 3 concessionárias Chevrolet. Chevrolet, É. Silmar, Cedros e qual que era a outra? Vespal. Vespal. Verdade. Hoje é Intervec até É. hoje. Aí nós trabalhamos juntos, né, na Silmar. E um dia, assim, lá no trabalho e tal, a gente não tinha, né, tanto, não eram tão próximos, né? E eu comecei a assoviar uma música do Iron Maiden. Né, comecei a assoviar a música, aí ele chegou. Você curte Iron Maiden? Eu falei, cara, Velho, eu vejo alguns clipes no som pop, Da cultura. na cultura, É, né? cara, Você som vai pop. lembrar. E eu curto essas músicas. Pô, eu também curto, cara, e tal. E a gente Olha. começou a interagir. Mas isso aí foi bem no começo. Foi logo Foi quando você bem entrou. no começo. Que a gente, Foi bem assim, no a começo. gente bateu as ideias
foi bem, sabe, Foi isso, questão foi de assim, dias, assim. foi- Mas você vê que sempre a música que Sempre, aproxima ela as pessoas. aproxima, A cara. música Tem é- esse o poder da A música. música. Ela aproxima, você, como eu posso falar, você lembra de coisas assim, onde você estava, Você lembra a roupa o que você tá- você Sim, estava sim. fazendo, com quem você estava. Exatamente.